Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Ticas Cosméticos. Tem a corda cachos da Ticas. Cachos e autoestima lá pro alto. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. Pisme e Enem é no Sirius. Venha realizar a sua conquista com a gente. Super Mais, aqui tem sempre mais pra você. Olá, boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar para toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A família de uma estudante de medicina tenta entender o que aconteceu com a filha após uma cirurgia na mandíbula. Larissa teve uma parada cardiorrespiratória a caminho do quarto depois da cirurgia que havia sido considerada pelos médicos um sucesso. Desde então, a mulher de 31 anos está em estado vegetativo. Larissa era estudante de medicina, apaixonada por vôlei, muito ligada aos familiares e amigos. Ela foi internada na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para uma cirurgia para a correção da mandíbula em março de 2023. Desde então, a jovem está em estado vegetativo. Eu percebi que tinha errado quando ela entrou dentro do quarto, que as pessoas, os técnicos pediram para mim sair do quarto e a hora que eu voltei a olhar para o quarto, eu vi que ela estava recebendo massagem cardíaca. Entendeu? Aí logo após começou a entrar pessoas dentro do quarto, foi um corre-corre, acho que entrava médico, não sei lá o quê, e ela depois saiu entubada, né, quer dizer, em direção ao CTI, onde ela permaneceu 30 dias entre a vida e a morte, com pneumonia, infecções diversas, inclusive urinária. Como a gente não tinha informações, a gente sempre esperava. Amanhã a Larissa vai acordar. Aí a gente sempre esperava. Não, amanhã a Larissa vai acordar. Amanhã a Larissa vai acordar. Foram feitas tentativas de retirada de sedação. Nessas tentativas, ela entrou em convulsão. Depois conseguiu se controlar, né, por meio de medicamentos. Ela foi se estabilizando, mas numa condição assim muito difícil, né? Nos registros médicos consta que a cirurgia foi realizada com sucesso. Mas em outro documento registrado pela equipe de enfermagem, consta que Larissa saiu do centro cirúrgico às 6 horas da tarde, menos de uma hora depois que a cirurgia foi concluída. Ela teria tido uma parada cardiorrespiratória ao sair do elevador a caminho do quarto. A família contratou peritos particulares para analisar o caso. O que nos foi perguntado logo de início, né, pelo médico, é se ela tinha algum problema cardíaco, porque o médico alegou que o coração dela parou, né? Então, ela não tem problema cardíaco, nunca teve problema cardíaco, ela inclusive fez todos os exames pré-operatórios, sempre foi atleta desde pequena, né? Então ela não tem problema cardíaco. Então, há versões diferentes, né, de que o coração parou, e aí a nossa pergunta, se o coração dela parou, por que ele parou? Em um dos laudos particulares, um perito apontou que Larissa foi submetida à cirurgia sob anestesia geral e que a parada cardiorrespiratória causou graves sequelas neurológicas. O relatório afirma ainda que há evidências de falhas em diferentes pontos da assistência médica, desde o acompanhamento anestésico até os cuidados pós-parada cardiorrespiratória, que contribuíram para o desfecho. O documento afirma que houve irregularidades no acompanhamento da paciente para o quarto, que ela pode não ter sido adequadamente monitorada e assistida por um profissional da enfermagem durante a transferência. Em outro laudo também particular, os peritos identificaram a ausência de informações importantes no relatório do hospital, como quando foi o momento da reanimação de Larissa, o modo como os profissionais foram acionados, os locais onde estavam, o horário do início das manobras cardíacas e a falta de informações sobre as medicações usadas no processo. A perícia afirmou também que um médico cirurgião teria avaliado a paciente na sala de recuperação 10 minutos após o término da cirurgia e que ela estava consciente, conversando, sem tosse e sem sangramentos antes de seguir para o quarto.
Os familiares da vítima afirmaram que solicitaram as imagens do circuito interno do hospital no dia do acontecimento para entender o que poderia ter acontecido com Larissa, mas as imagens teriam sido negadas. Após uma ação judicial, a unidade de saúde afirmou que não seria mais possível enviar as imagens, pois elas teriam expirado 30 dias após o fato. Nós pedimos as imagens das câmaras justamente que no prontuário fica um vácuo. Os próprios peritos alegam que não há nenhum registro desde o momento em que ela saiu da sala de recuperação pós-anestésica consciente, quer dizer, ela entrou na sala de recuperação consciente, saiu consciente durante os poucos 20 minutos que ela ficou lá, e o próximo registro é às 18 horas e 2 minutos, quando ela já foi entregue no andar em parada cardiorrespiratória. Então, esse intervalo de 17 minutos ficou sem nenhum registro. Então, nós pedimos as imagens justamente para ver o que aconteceu durante esse transporte. Em nota, o Ministério Público afirmou que acompanha o caso e solicitou a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido. A Polícia Civil afirmou que já investiga o caso e que não vai dar detalhes para não comprometer o andamento das investigações. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais afirmou que todas as denúncias recebidas por meio de ofício vão ser apuradas, sendo respeitada a ampla defesa e o contraditório, e que todos os procedimentos estão sob sigilo, conforme o Código de Ética Profissional. Já a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora disse que expressa a mais profunda solidariedade à família da paciente, que entende a angústia e preocupação e que acompanha a situação. O hospital afirmou ainda que, ao ser instaurada uma ação na Justiça em respeito ao processo legal, não vai se posicionar sobre o caso fora dos autos judiciais. Chegaram hoje pela manhã mais de 8.000 doses da vacina contra a dengue em Juiz de Fora. Segundo a Superintendência Regional da Saúde, das 8.096 doses da vacina contra a dengue recebidas, 7.337 vão ser destinadas ao município de Juiz de Fora. O público-alvo da vacinação segue o mesmo: crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A Prefeitura de Juiz de Fora receberá do Ministério da Saúde 7.000 doses de vacina contra a dengue, para crianças de 10 a 14 anos. As vacinas chegam na Prefeitura na próxima quinta-feira, quando também divulgaremos os postos de vacinação. Às 18 horas dessa terça-feira, abriremos no site da Prefeitura um pré-cadastro. É importante lembrar que o pré-cadastro não é obrigatório, mas facilita no planejamento. As vacinas chegaram a Juiz de Fora na manhã desta terça-feira e vão ser distribuídas a outros 11 municípios da região. A distribuição das doses nos municípios é determinada com base em 3 critérios do Ministério da Saúde: ranqueamento das regiões de saúde e município, quantitativo necessário de doses, conforme a disponibilidade, e cálculo total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, Juiz de Fora tem 8 mortes em investigação, 3 confirmadas e 5.983 casos. Matias Barbosa, que também vai receber doses da vacina, tem 864 prováveis casos e 775 confirmados. Já Rio Novo tem 158 casos prováveis e 54 confirmados. Lembrando que o público-alvo nessa faixa etária de 10 a 14 anos é porque é onde concentra o maior número de hospitalizações aí nessa faixa etária, tá bom? E olha só, gente, foi inaugurada ontem a biofábrica que vai produzir mosquitos para combater a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A previsão é que eles estejam prontos para ser soltos no início do ano que vem. A cerimônia na biofábrica Wolbachia contou com a presença do governador Romeu Zema, do secretário de Saúde Flávio Baquerete e da secretária em Vigilância em Saúde Etel Maciel. A fábrica tem e com certeza vai chegar aí uma capacidade de 60 milhões de mosquitos mês e com o tempo eu tenho certeza, doutor Fábio, nós vamos ter aqui em Minas números muito melhores com relação à dengue. Nós estamos vivendo esse ano a pior epidemia, né, no Brasil, na região das Américas, em várias outras regiões do mundo, principalmente devido às mudanças climáticas, e isso é algo que tende a aumentar. Então, essa fábrica ela é muito importante para a integração da nossa estratégia. A iniciativa faz parte do acordo de reparação ao rompimento da barragem em Brumadinho. Vida não se repara, né? Mas ver ações
que salvarão outras vidas, isso de certa forma traz, né, um alento para os nossos corações. Os mosquitos de controle ao Aedes aegypti vão ser criados nestes laboratórios. Uma bactéria inserida em cada um deles, o que é chamado de método Wolbachia. Se um macho com Wolbachia ele encontrar uma fêmea do mosquito Aedes aegypti local que ainda não tem a Wolbachia, os ovos eles são inviáveis, não nascem mosquitos. Então a gente começa com uma supressão, né, uma leve supressão da população de mosquitos e a gente consegue esse estabelecimento à medida que a Wolbachia vai sendo passada para as próximas gerações. A expectativa da fábrica é que sejam produzidos cerca de 2 milhões de mosquitos por semana. A previsão é que eles comecem a ser liberados nas cidades da bacia do Rio Paraopeba no início do ano que vem. Mais de 70% de redução dos casos de dengue em Niterói, 60% dos casos de chikungunya e 40% dos casos de zika. Então já há eficácia comprovada no Brasil e em outros países também que participam da estratégia. Pois é, a gente vê que esse método Wolbachia foi desenvolvido na Austrália e veio trazendo para o Brasil e para outros países no combate às doenças provocadas aí pelo Aedes aegypti. Agora a gente vai para outra cidade da nossa região, gente. A Prefeitura de Cataguases, ela apresentou as primeiras informações sobre o Hospital Santa Casa. Segundo o prefeito, no dia seguinte da intervenção, documentos foram queimados. O prefeito de Cataguases fez uma coletiva para apresentar as primeiras informações após o decreto de intervenção do Hospital Santa Casa no dia 16 de abril. Segundo o prefeito, há uma dificuldade em ter acesso aos documentos do hospital, porque no dia seguinte da intervenção, uma grande quantidade de papéis timbrados foram encontrados queimados. Nos deparamos com grande material, inclusive com o timbre do hospital queimado. Já um monte de cinzas e muito documento recentemente incinerado lá na fazenda do hospital. Imediatamente fizemos um boletim de ocorrência, isso já está na Polícia Militar. É um grande imbróglio e um grande obstáculo para que a gente tenha acesso a essas informações e tenha a resolver muita coisa. Uma outra situação que preocupa a Prefeitura é que a administração da unidade teria contrariado a indicação em um laudo de um engenheiro elétrico para que novos serviços e habilitações não fossem feitas no hospital. O motivo seria os riscos à rede elétrica. Mediante um laudo do engenheiro elétrico já há bastante tempo, há pelo menos 1 ano e meio ou 2, esse engenheiro elétrico determinou que novos serviços e novas habilitações não fossem feitas no hospital, sob pena de se prejudicar a rede elétrica de todo o hospital. E, infelizmente, posteriormente a isso, novas contratações de funcionários foram feitas, inclusive num 6º andar, que era para estar funcionando, com verba do Ministério Público, e infelizmente não aconteceu. Essa equipe foi contratada, não se sabe para trabalhar aonde, e infelizmente sobrecarregou a rede elétrica do hospital. Segundo o secretário municipal de saúde, em breve o hospital também vai ter apresentação das contas no portal da transparência, o que até então não era feito. A gente já prometeu, o José, assim que a gente fez a intervenção, ele ficou muito preocupado, e assim também como todos os municípios e o Ministério Público, a questão da criação do portal da transparência. Então a gente já prometeu à população que até o dia 30 de maio a gente vai ter alguma coisa enxuta nesse primeiro momento, mas nós teremos algum instrumento de portal da transparência, que é algo que a população já pedia há muito tempo, porque a partir do momento que a população faz algum tipo de doença, pede ajuda de algum deputado, vereador para mandar recurso para o hospital, eles sempre gostaram de ter essa transparência que até então não existia. E com isso também a gente começa a mostrar para todos os municípios essa prestação de conta mais fidedigna e de acordo com a realidade. A Prefeitura de Cataguases decretou intervenção pública no hospital no dia 16 de abril. A decisão foi tomada, segundo a medida, devido à rede hospitalar estar em situação grave, com prejuízo no atendimento e graves riscos para a própria preservação humana. Entre os principais motivos, o decreto destaca a deficiência da manutenção da equipe mínima, não execução 100% de projetos de segurança contra incêndio e pânico, divergência de números de leitos e indícios de irregularidade na estrutura e assistência. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Já estou de volta com o Jornal da Alterosa, edição regional.
Um idoso de 76 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e 2 caminhões. Esse fato aconteceu ontem na MG 133, em Coronel Pacheco. Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, gente, o idoso era motorista da caminhonete. Ele seguia sentido Piau a Coronel Pacheco quando teria invadido a contramão e batido nos 2 caminhões. A gente vê aí o estado em que os veículos ficaram após o impacto dessa batida. Infelizmente, o idoso morreu no local. Tá? E, portanto, esse acidente sendo registrado sentido Coronel Pacheco na MG 133. A gente vai para outra rodovia da região, mais um acidente que foi registrado também, dessa vez na BR-116, em Muriaé, na madrugada de hoje. Um homem morreu após bater com a moto no meio-fio da rodovia e ser arremessado. Iago de Freitas Andrade, de 30 anos, foi mais uma vítima de acidente automobilístico na BR-116. Dessa vez, o caso aconteceu em Muriaé. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista teria perdido o controle da direção e batido no meio-fio da rodovia. Com isso, a vítima teria sido arremessada para a margem da pista. Equipes da Eco Rio Minas, empresa responsável pela via, foi até o local e constataram o óbito. O corpo foi liberado para o IML. A moto, que tinha documento de Miradouro, foi retirada do local pela Polícia Rodoviária Federal. Pois é, infelizmente 2 mortes, né, sendo registradas aí de ontem para cá por causa de acidentes nas rodovias. No caso de motociclista, a gente sabe que o corpo ali acaba ficando exponencial ali, impacto, né, em qualquer perigo que dá numa batida de moto. Infelizmente, o motociclista se machuca, se fere bastante e acabou tirando a vida desse jovem. Bom, eu tô indo embora, mas antes eu quero convidar você a participar com a gente pela internet, pelas nossas redes sociais, no YouTube. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Aproveita para receber as notificações, lá o sininho de quando a gente está ao vivo aqui, tanto no Alterosa Alerta quanto no Jornal da Alterosa Edição Regional, para participar e conferir as reportagens que ficam disponibilizadas lá no nosso YouTube. E também o nosso WhatsApp, 999385900, código de área 32, para você enviar sua sugestão de reportagem, contar um pouquinho sobre a sua comunidade, personalidades que fazem história aí na sua cidade. Compartilha com a gente essa história. Bom, eu tô indo embora. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente está de volta no feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho, a partir das 6:50 da noite. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Ticas Cosméticos. E acorda cachos da Ticas. Cachos e autoestima lá pro alto. Plask, serviços próprios com coparticipação mais baixa. Mude para o Plask. PISME e Enem é no Sirius. Venha realizar a sua conquista com a gente. Super Mais, aqui tem sempre mais pra você.